Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Uma alegria muito grande, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, conhecendo essa linda igreja. E me sinto muito feliz e privilegiado por essa oportunidade. Sou missionário no Peru já por alguns anos. Minha procedência é Piraju. Alguém conhece Piraju? Alguém já ouviu falar de Piraju? Muito bem, então foi ali que eu nasci, para a glória do Senhor, nos caminhos do Senhor. E na minha adolescência, desejo muito grande de conhecer mais de Deus. Comecei a buscar mais de Deus na igreja, nos pés do Senhor. E fomos para São Paulo já com 19 anos, onde Deus abriu portas para que a gente pudesse estudar um pouco mais a palavra. O meu sonho era ser bombeiro. A gente sempre tem um sonho, né? De jovem, todos temos sonhos. E esse era o meu sonho, eu queria ser bombeiro. Mas Deus tinha outros planos. E os planos de Deus são melhores que os nossos. Não é isso? E fui para São Paulo, 19 anos ali. Deus foi tão bom porque eu fui morar perto da igreja onde eu continuo sendo membro. Foi a igreja que me alimentou muito e eu cresci espiritualmente. Comecei a entender o que Deus queria de mim. Porque até então eu queria que Deus soubesse o que eu queria dele. E foi lá que eu comecei a entender o que Deus queria de mim. E então as oportunidades se deram para estudar a palavra de Deus. Estudei o seminário IBBC. E Deus, durante esse processo, foi me dando sonhos, visões. E abriu portas para que eu fizesse o treinamento missionário, que na época era na Bolívia, né? O treinamento era feito na Bolívia, o treinamento missionário. Ficamos lá 4 meses, voltamos para São Paulo e veio o desafio de ir para o Peru. Eu tinha muitos temores, porque Peru, quando eu escutava falar do Peru, entre os missionários que estiveram lá, sempre ouvia Peru, cemitério de pastores, sempre ouvia coisas muito fortes que me impactavam muito. Então vinha aquele temor no coração de ir para o Peru. Mas, orando a Deus, o Senhor nos confirmou e a minha igreja me enviou para o Peru. Ano de 2001, janeiro de 2001, estava pisando lá em Cusco, 3.565 metros acima do nível do mar, um lugar difícil, muito difícil para se adaptar. A altitude, o clima, o alimento, as pessoas, tudo muito diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil, né? Acostumado com uma igreja grande, acostumado com, enfim, com toda essa estrutura que nós temos, como aqui, por exemplo. E foi lá que ali eu tive que pôr em prática os conhecimentos que eu obtive no treinamento, a língua que eu estudei, e Deus foi misericordioso comigo. Eu cheguei no Peru com 25 anos, não faz muito tempo. Já são 24 anos que eu estou lá, servindo ao Senhor para a glória de Deus. Aguentei solteiro até o ano de 2005, depois já eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus foi bom comigo, preparou a minha esposa. Minha esposa é peruana, infelizmente ela não pôde estar aqui conosco nessa noite, com meus 2 filhos, por um tema, como explicava o pastor Lisander, eles jogam futebol na divisão de menores e conseguiram se encaixar aí num campeonato que está tendo aí por Duartina e lá por Mirante do Paranapanema. Então eu vim de lá hoje de manhã para poder estar aqui com vocês nessa noite. E eles tiveram que ficar porque continuou o campeonato lá, né? Mas gostaria de mostrar para vocês algumas fotos, são apenas algumas fotos da cidade onde nós estamos. O Senhor nos chamou com o ministério de evangelismo e plantação de igrejas. E estamos lá desenvolvendo esse ministério já por 24 anos, pela graça e misericórdia do Senhor. É um lugar muito difícil de pregar o evangelho, porque o Peru é o país mais católico da América Latina. É um lugar que tem muitas tradições, muitos costumes.
faltaria aqui muito tempo para falar do Peru, porque se você entra aí, por exemplo, no Google, você vai ver uma infinidade de costumes que existem hoje no Peru. Mas eu trouxe apenas algumas fotos do último trabalho que nós estamos realizando na cidade de Tacna. Tacna fica no sul do Peru. E ele pega uma parte do deserto do Atacama, que é o deserto mais seco. Né? Inclusive, meus filhos, esses dias, queriam sair na chuva. Seu pai, vamos na chuva, vamos na chuva. Eu disse, não, está perigoso, porque está relampejando. E digo isso porque lá não chove na cidade. É uma cidade que, pelo deserto do Atacama, não chove. Tem uma neblina que cai, e eles chamam isso de chuva lá. Mas é um lugar bastante seco, e nós estamos ali. Já fazem alguns anos, mais ou menos 10 anos, que estamos trabalhando na plantação de mais uma igreja para a glória do Senhor. Quando nós chegamos em Cusco, tínhamos apenas uma igreja na cidade de Cusco. E Cusco, para vocês terem uma ideia do contexto espiritual, é uma cidade que atrai turistas do mundo todo, E a atmosfera espiritual é muito pesada, poderia dizer assim. Porque é uma cidade que é buscada não só pelo tema da cultura, não só pela história, senão que também pelo tema esotérico. Existe o turismo esotérico, onde você contrata um guia esotérico, que é um médium, né, um bruxo. E ele te leva para você lá, ele leva você nas ruínas, para você ter experiências espirituais, né, para obter energia das pedras. É uma coisa assim fora do comum. Mas a gente sabe que o que está por detrás de tudo isso, porque Deus abriu nossos olhos. Amém? E dentro desse contexto, existe uma festa chamada Inti Raymi, que é uma festa que acontece uma vez por ano na cidade de Cusco. Hoje é tudo simbólico nessa festa, mas um dos rituais que se faz nessa festa é o sacrifício de uma lhama, aquele animalzinho bonitinho, e é feito por um sacerdote, bruxo, é um sacerdote que ele deita o animal num altar e abre o peito do animal com uma adaga e retira o coração do animal ainda batendo e oferece ao Inti, ao Deus Sol, e a Pachamama, a deusa terra. Parte dos rituais, hoje já não sacrificam a lhama, antes sim, mas agora o ritual continua sendo o mesmo, né? E isso tem uma influência muito grande no mundo espiritual, e devido a essas situações você vai encontrar problemas seríssimos nas igrejas, nas poucas igrejas que há ali na cidade de Cusco, enfim, em todo o país. Então, são muito poucas igrejas no Peru. Peru é um campo branco, como nós costumamos dizer. É um lugar que precisa de muitos missionários. É um lugar que você não vai ver tantas necessidades sociais. Você vai detectar necessidades espirituais. E isso é muito forte. Vem um impacto muito grande na vida dos irmãos, porque lá as pessoas por nada, né, se afastam do caminho do Senhor. Lá é por muito menos que isso. Por muito menos que isso, as pessoas não ficam na igreja. E há uma rotatividade muito grande entre os poucos membros que há da Igreja de Cristo na cidade, ou nas cidades, né? E Tacna, estamos com esse desafio, o Senhor nos levou para lá, estamos batalhando para a plantação dessa igreja. Pela graça do Senhor, durante esse tempo que nós estamos lá, conseguimos plantar 6 igrejas, em povoados e províncias. E esse tem sido um dos maiores desafios, a cidade de Tacna. Então, eu gostaria de pedir para vocês que orem muito por essa cidade. É uma cidade de médio porte, com um aproximado de 280 a 380 mil habitantes, e é um lugar que precisa de muita oração. Está entendendo? Diga amém. Então, quero o seu compromisso para que você ore. Eu quero mostrar aí algumas fotos, falando um pouquinho ainda sobre Tacna. Nossa igreja ainda é pequena, para a realidade da cidade, não estamos mal. Porque a maioria das poucas igrejas que há, tem muito poucas pessoas dentro. E estamos batalhando. Temos um local muito bom, que é praticamente metade
desse templo aqui, a metade disso, conseguimos, com um aluguel, um local muito bom, bem estratégico, mas essa é a realidade. Estamos ali já há 7 anos e temos essa quantidade, 23 membros, 17 batizados, 4 em processo de discipulado, 5 obreiros locais, para a glória do Senhor. E estamos batalhando, Amém. É uma realidade muito diferente da nossa aqui, muito diferente. E confesso para vocês que já houve momentos na minha vida de querer jogar tudo pro alto, sair correndo de lá, falar assim, meu Deus, vou embora, vou para o meu país, que é mais fácil a coisa, né, supostamente. Mas o amor por Deus e o amor pelas almas fala sempre mais forte no coração, e a gente continua nos doando em prol do reino de Deus, porque Ele nos chamou para isso, né? Ademais de que a vida cristã, vocês sabem, é uma vida de sacrifício, não é assim? E em missões também é sacrifício. E estamos ali, graças a Deus, né, a minha família está junto comigo, já tenho uma família, meus 2 filhos de 14 e 17 anos, e a minha esposa, que é peruana, me acompanha nesse processo de plantação da obra ali em Tacna. Essa é uma foto panorâmica da cidade, do centro da cidade. Tem bastantes praças bem verdes, mas é uma cidade que está, se você sai fora da cidade, tudo é seco, tudo é areia, pedra, pelo fato do deserto em si, né? Seguinte foto, por favor. Pode mudar para a seguinte, isso. O Peru é cheio de costumes. Eu coloquei aqui uma foto de um dos costumes que existem lá. Takanakui. De que se trata esse costume? Esse costume trata-se da época em que eles resolviam os problemas no tapa. Exatamente. Saíam na pancada. As mulheres com as mulheres, os homens com os homens e jovens com os jovens. Isso se tornou uma tradição e está dentro das festas populares do Peru. Mas era a forma que eles tinham de resolver problemas na época. Obviamente que isso mudou muito. Hoje existem as leis, né, o acesso às leis. Mas essa é uma forma interessante em que eles têm como parte dos costumes, sair na pancada mesmo. E o primeiro que cai tem que ceder os direitos ao outro. É mais ou menos assim. E o Peru é um lugar de muitas festas. O povo lá é muito festeiro, gosta muito de dançar, né? E é interessante porque a maioria dessas festas, incluso existe uma dança que se chama Diablada. A Diablada é uma festa onde praticamente é uma festa de sacrifício para o diabo, podemos dizer assim, né? Se chama Diablada. É uma festa muito terrível, que acontece sempre uma vez por ano ali, e a gente sabe que tudo também tem um transfundo espiritual, né? Seguinte. Os projetos que nós estamos desenvolvendo atualmente são esses, né? Evangelismo em hospital, evangelismo de rua, evangelismo de grupos familiares. Não temos muito, porque uma das dificuldades que nós temos trata-se do seguinte: lá não há muito isso de convidar o outro para ir na sua casa. Uma dificuldade muito grande de entrar na casa dos irmãos, por exemplo, né? Tem irmãos lá que estão anos comigo, até hoje não consegui pisar na sala deles, pelo fato de que não é costume. Eles te recebem na porta, conversam com você na porta, podem trazer um copo de água na porta e dificilmente vão te convidar para dentro de suas casas. Então, isso gera certas dificuldades no desenvolvimento, por exemplo, de pequenos grupos, né, que a gente foi com essa ideia, mas existem esses fatores, porque nem tudo que funciona aqui, funciona lá. Então, a gente vai tentando, buscando uma das melhores estratégias para poder alcançar as almas para o Senhor. Um dos desafios, dos últimos desafios que nós tivemos, o que eu tive em particular, foi pelo fato de que, andando nas praças e nas ruas, eu sempre via alguns jovens cantando nas ruas, para enfim, receber algumas moedas. E um dia eu vi, lá tem um senhor que ele toca saxofone, e ele se veste de uma roupa dourada, e pega o seu saxofone, e ele vai para os semáforos,
Ele toca 3 notas, porque acho que ele não sabe tocar mais. Toca 3 notas e não sai das 3 notas. E eu, olhando tudo aquilo, senti dentro do meu coração, eu falei assim, eu tenho que fazer algo para poder evangelizar usando uma estratégia assim. E comecei a pedir a Deus graça e sabedoria, e começamos a sair nas praças, com o violão, né, com uma caixa de som, e estamos, dessa forma, ocupando um espaço que praticamente nenhuma igreja ocupava até então. Então, estamos agora com essa estratégia de ir nas praças, tratando de cobrir esse espaço onde a igreja deveria estar, né? Porque o que acontece lá? As poucas igrejas, elas se envolvem muito com eventos, né? Eventos de avivamento, de ministrações proféticas, mas se termina tudo entre 4 paredes e não acontece nada fora das 4 paredes. E Deus nos chamou para fora das 4 paredes, amém? É bonito ser crente aqui dentro, mas lá fora é a nossa responsabilidade. E nesse desafio nós estamos tomando agora para poder sair. Tenho convidado outros pastores também para nos acompanhar, mas existem também algumas limitações denominacionais que a gente entende que não é nada fácil. Tem outra foto, acho que tem mais aí. A nossa igreja é esse daí. Esse local é muito bom. No centro tem umas colunas, mas ele é muito bom, um dos melhores locais. Incluso algumas igrejas, eles pedem para nós, né, para fazer algumas atividades ali. E esse é o local que nós temos hoje. Um bom local, lá no fundo nós temos salas e bons espaços para trabalhar com a igreja do Senhor, que ainda é pouca, ainda somos pouquinhos lá. Seguinte foto, por favor. De toda forma, a gente consegue reunir com os irmãos de mais afinidade e realizar cultos nas casas. Eu tenho batalhado para dar sequência, mas isso é uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, a gente tem tocado nessa tecla e conseguido se reunir pelo menos uma vez a cada 2 meses ou 3 meses na casa de alguns poucos irmãos. Seguinte, por favor. Fazemos também coleta de doações. Conseguimos doações de Bíblias, de Novo Testamento, de roupas, né? E canalizamos isso para apoiar alguma instituição, como casas de recuperações, como foi nesse caso aí especificamente. Seguinte, por favor. A casa de recuperação. Nós temos ainda pessoas que são familiares de alguns de nossos membros dentro desse processo da recuperação. Seguinte, por favor. E ali está minha esposa, ela também trabalha na área da psicologia e realiza algumas atividades também com mulheres, também é convidada para fazer algumas ministrações, e ela desenvolve através disso o seu ministério. Nós temos na igreja também pessoas que vieram através do ministério que Deus deu a ela, usando como estratégia a psicologia, né? Temos 2 famílias que se entregaram para o Senhor Jesus e foram canalizadas através dessa estratégia, ou dessa ferramenta, poderia dizer. Seguinte. Essa é a frente da igreja. Em frente à igreja nós temos uma praça. É uma praça que não é muito frequentada, mas é um lugar bem estratégico que Deus nos preparou para a igreja Peru para Cristo. Seguinte, acho que tem mais fotos. O evangelismo no hospital. Seguinte. Aí é uma foto que nós temos na praça. Conseguimos essa caixa de som no último simpósio de missões que houve. Conseguimos um irmão que doou o valor para a gente comprar esse equipamento que é muito bom. E tem sido uma bênção para poder falar do amor de Deus ali na cidade. Não sei se tem mais fotos. Essa é a igreja na confraternização que fizemos no final do ano passado. E as dificuldades, como já mencionei, paganismo religioso, catolicismo predomina no Peru. E para complicar um pouquinho mais, o Papa também é peruano agora, né? Ele tem 2 nacionalidades e uma delas é peruano. Então isso gera um certo ar, né, de orgulho na vida das pessoas lá, e
e não deixa de ser uma dificuldade mais que a gente enfrenta para falar do amor de Deus, né? Os costumes tradicionais de pagamento à Pachamama, como eu mencionei, né? O ceticismo ao Evangelho, que eu acho que isso está no mundo todo. E a necessidade que nós temos, queira Deus que aqui alguém se diga, eis-me aqui, é de um casal, ou de alguém solteiro, que queira se doar em prol do reino de Deus lá no Peru. Você pode aplaudir a Deus por isso? Acho que não tem mais nada aí. Essa é a minha família, minha bela esposa, meus 2 lindos filhos. Deus foi bom comigo. Deus foi muito bom, olha aí. Até meu pastor fala, quem quer casar, vai para missões. Deus foi bom comigo. Amém. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus pôs no meu coração, algo breve, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Eu gostaria de falar nessa noite sobre sacrifício. Quero que você repita comigo, sacrifício. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Mesmo porque você vai lembrar do que Jesus disse. Aquele que quer ser meu discípulo, o que tem que fazer? Negar-se a si mesmo, isso é difícil. Isso não é fácil. De repente é o fator que mais dificuldade temos hoje. De repente é um fator que a igreja mais dificuldade tem de lidar. O sacrifício. Não é fácil. E a vida toda do cristão está envolvida em sacrifício. E isso dói. Porque negar a nós mesmos mexe com áreas que nós não queremos que ninguém mexa. Isso de negar a nós mesmos é uma mensagem que já não cai tão bem para algumas pessoas. Porque é uma mensagem difícil de digerir. Tanto assim que você vai lembrar que nos evangelhos, quando Jesus começa a falar mais forte com as pessoas, muitos começaram a ir, dizendo, é difícil ouvir essas coisas. Mas é disso que trata a vida cristã. E é importante que nós sejamos conscientes disso, que a vida cristã é uma vida de sacrifício. Amém, igreja? E falando sobre sacrifício, é muito importante nós entendermos que o maior sacrifício foi Jesus que fez por nós. Não é isso? Já foi pago, não tem nada mais que possa ser feito para ser pago. Ele pagou tudo. Consumado és, como diz em castelhano. Está consumado, já está. Já foi pago. Não é necessário sacrifício agora. Agora o que Deus espera de nós é o que nós já sabemos, a obediência. E esse é o detalhe. Tem um verso na palavra que eu gostaria que, de repente nem vai ser necessário você abrir tua Bíblia, mas no livro de Romanos, capítulo 12, e alguns já sabem do que se trata esse verso. Romanos 12, verso 1, encontramos o apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras, ou Deus falando através do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versos, alguns já o têm bem marcadinho na Bíblia. Alguns já sabem de memória. Quando abre ali, eu já sei o que está escrito. E avança para o 13, para o 14, porque já sabe do que se trata. Mas tem algo aqui que eu gostaria de aprofundizar um pouquinho mais com vocês, para nós entendermos bem a palavra do Senhor. Porque justamente aqui você vai perceber que existe um convite para nós. E o apóstolo Paulo, ele entra com uma rogatória. Ele diz, rogo-vos, pois.
É como um pedido muito intenso que alguém pode fazer. Por favor, faça isso. E ele diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. É interessante porque, contrastando com o Antigo Testamento, você vai perceber que a forma com que eles cultuavam a Deus era através do sacrifício de alguns animais. Eles levavam um animal ali para o tabernáculo, ou levavam um animal ali para o templo, e esse animal era sacrificado. Era um lugar onde supostamente era o culto que se oferecia a Deus. Era um animal que era sacrificado. E é interessante isso porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos agora oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. E é muito importante entender isso, que naquela época era um lugar onde eles iam. E é interessante também, porque no livro de Malaquias, ali no capítulo 1, capítulo 2, fala que as pessoas levavam incluso animais coxos. Levavam animais velhos para o sacrifício para Deus. Era como cumprir o ritual. Mas era ali o lugar onde eles ofereciam um culto para Deus. E agora vem o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito comprometedor, porque, se bem é certo, nós chamamos isso aqui que nós estamos fazendo aqui de culto. Não é isso? Mas muitos podem, de repente, estar vivendo a ideia de que esse é o que nós temos que oferecer a Deus e até a próxima reunião, o próximo culto. Mas observa que o texto está falando que nós devemos apresentar a Deus nosso corpo em sacrifício vivo. Observa que agora já não é aquele animal, agora nós somos convidados a imitar a Cristo. Nós somos esse sacrifício que deve ser oferecido a Deus. Quando e que horas? Todo o tempo. O culto é quando nós estamos caminhando. O culto é quando nós estamos trabalhando. O culto implica agora quando nós estamos ajudando alguém. O culto agora implica no trato com a minha esposa. O culto agora implica nas nossas relações sociais. Esse é o culto que nós temos que oferecer a Deus. Amém? Isso é muito forte. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que nasce dentro do meu coração. Tem a ver com as minhas atitudes. Tem a ver com a minha vontade. Tem a ver com aquilo que eu vou sacrificar para Deus. E isso não é fácil. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Quantos dizem amém por isso? É isso que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de nós? A nossa vontade. Ah, mas a gente cuida tanto da nossa vontade. Ah, os nossos sonhos. Ah, os nossos desejos. Ah, os nossos pedidos de oração. Tem uma caixinha especial. É ali que nós cuidamos muito, nossas emoções, sentimentos, desejos. Cuidamos muito de tudo isso. Mas é justamente o que Deus está pedindo para nós como igreja. Amém? Então, a lógica, seja de uma campanha ou de um culto, não é o quanto nós vamos levar de Deus, é o quanto Deus vai levar de nós. É isso. E nós saímos por essas portas perguntando, o que mais que eu deveria ter deixado nas mãos do Senhor? Porque sacrifício, o que Deus quer. E é interessante porque ele menciona que esse sacrifício deve ser um sacrifício vivo. Deve ser algo que envolve a vida. Deve ser algo que está comprometido com tudo que nós somos. É um sacrifício vivo, santo. Não pode ser de qualquer maneira. O trato com quem está do meu lado, seja quem seja. Lá no meu trabalho eu estou cultuando a Deus. No que eu faço dia a dia eu estou cultuando a Deus. Esse é o sacrifício vivo.
Porque, pensa comigo, porque se realmente Deus só quisesse o que nós oferecemos aqui, teríamos um Deus limitado, que somente ia receber o que nós fazemos aqui e não o que nós fazemos lá fora. E é isso que deve ser uma coisa só. Deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é agradável a Deus, nem sempre é agradável a nós. Isso de deixar minha vontade, me faz lembrar a Jó. Puxa, Jó passou por um estreito. Segundo os teólogos, 9 meses aproximadamente de sofrimento, 42 capítulos ali do livro de Jó. Me chama a atenção o fato de que era um homem que estava carente, era um homem que estava necessitado, precisava de muita ajuda, precisava muita ajuda. 3 amigos se aproximam dele, e ele termina com a seguinte conclusão: eu vou ter que orar por eles. Eu vou ter que orar por eles. Já percebeu que há situações assim na nossa vida? Que parece que quando a gente mais precisa, aparecem outros que precisam mais, mas na maioria das vezes passa desapercebido, porque estamos tão focados na nossa necessidade e perdemos oportunidades. Porque eu tenho certeza que essas são oportunidades dadas por Deus. Quando aparece alguém mais necessitado do que nós é uma oportunidade de ser abençoado por Ele. Então é importante nós entendermos essa dinâmica e aplicar no nosso viver diário. Porque todos os dias vemos situações, é interessante como, depois que a gente se converte, como uma irmã falou para mim outro dia, pastor, depois que eu me converti, já só problemas e dificuldades. Eu digo, glória a Deus, porque o Senhor abriu os teus olhos, para que você veja necessidades, abençoe e seja abençoado. Porque a dinâmica do reino, irmãos, é dando que nós recebemos. A dinâmica do reino é sempre entregando que nós vamos ter mais. Não sei em que momento a igreja de Jesus mudou isso. Ou tenta mudar essa lei espiritual. De que primeiro é o reino e a justiça e depois todas as demais coisas. Não se preocupem, vão ser acrescentadas, disse. Não é isso que diz Mateus 6,33? Mas a gente tenta, por todos os lados, buscar uma forma de convencer a Deus. E ninguém pode convencer a Deus, é Ele que tem que convencer a nós. Não é isso? Nós temos que ter a certeza, nós temos que estar convencidos que o melhor caminho é Ele que colocou. Então observa que, às vezes, a gente pede a Deus muitas coisas e não sabemos em que, não sabemos em que vamos aplicar isso. E eu faço uma pergunta retórica nessa noite. Por que você quer mais do Espírito Santo na tua vida? Por que você quer mais do Espírito Santo de Deus na tua vida? Porque se vamos à luz da palavra de Deus, vamos perceber que quando o Espírito Santo de Deus se manifestava em alguém, era com um propósito, era com um desígnio. Era para que ele cumprisse ali aquilo que Deus havia planificado para a vida dele. Então nós não podemos simplesmente pedir, Senhor, eu quero mais do teu Espírito, e fechamos os olhos para as necessidades alheias, e ignoramos o fato de que existem missões para orar, e colocamos somente os nossos pedidos. E geralmente os nossos pedidos é em busca de quê? De êxito. Todos queremos resultados, mas deixa eu te falar uma coisa, comunhão com Deus é melhor do que qualquer resultado. Pode ter certeza disso. E é interessante porque nem sempre Deus vai dar os resultados que esperamos. Mas oportunidade para ter comunhão com Ele vamos ter. E se Ele está conosco, irmãos, vai ser suficiente. E o mais interessante, que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida? Ele nos ajuda, Ele nos unge para ver aquilo que os demais não podem ver. E eu tenho certeza que Jó, ele viu necessidade na vida dos seus amigos que era maior do que a necessidade que ele tinha. E olha que ele perdeu tudo. Ele tinha para perder. Nós não temos nada. Era um dos homens mais ricos da terra. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu sua riqueza, ele perdeu sua saúde, quase perdeu sua esposa.
e na oportunidade que ele tinha. Imagina, às vezes estamos esperando que alguém venha falar conosco, trazendo uma mensagem profética. Esperamos um evento de avivamento para nos encher de Deus. E eu imagino que ele estava esperando algo assim dos seus amigos. Eles vão vir aqui, eles vão ministrar na minha vida e tudo vai ser diferente. Mas a coisa foi o contrário. Então, observa que a gente precisa, sim, mais do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito do Senhor. Para cumprir a missão que Ele nos entregou. Porque agora, como diz Romanos 12, você é o culto. Nós somos o culto. Lá no teu trabalho, você continua cultuando a Deus. Quando você nega a você mesmo essa vontade tão bonita que você e eu temos, quando negamos a nós mesmos, nosso ego quer subir nas alturas. Mas quando conseguimos negá-lo, por obediência ao Senhor, as coisas são diferentes. Deus começa a acrescentar mais na nossa vida. E é interessante isso, porque a gente não fica focado naquelas coisas que a gente precisa. É tão bonito ser surpreendido por Deus. E Ele o faz quando a gente, sabe, tem o foco nas coisas dEle, porque a vontade dEle é superior à nossa. Estar convencido disso é importantíssimo na vida do crente. Porque há momentos na nossa vida que parece que somos o último da fila. Há momentos na nossa vida que parece que Deus não está. Mas se nós temos a convicção dada por Deus, a gente consegue ver o que outros não veem. Porque o Espírito Santo de Deus é criativo. Amém? E Ele nos ajuda a ver oportunidades em meio a crises. Em meio às dificuldades, Ele nos ajuda a ver. E isso é o importante que nós precisamos entender nessa noite. Precisamos do Espírito Santo, mas para cumprir a vontade de Deus. Precisamos da manifestação de Deus, mas para cumprir o seu propósito. Romanos, um dos versos também bem populares que a igreja conhece, Romanos 8, 28. Né? Conhecemos de memória, um dos versos mais populares e menos entendido no meio cristão, é Romanos 8, 28. E diz essas palavras tão doces, tão suaves, né? Que a gente gosta de ler e reler e entender, que bom que Deus está no controle. E tudo está cooperando. Deus sempre faz coisas, Ele continua fazendo o que nós não imaginamos. E aí diz, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ao bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou por seu propósito. Né? Tem alguns que estão indo em sentido contrário e estão pensando isso. Né? Mas se a gente ler o contexto aqui, do que, para quem foi dirigido essas palavras, a gente vai entender o cerne, a gente vai entender o miolo, a razão e o porquê de estar escrito isso daqui. Então entendamos, igreja, a gente não chegou no céu ainda, amém? Estamos numa missão aqui. Eu aceitei a missão dada por Deus, mas de repente alguns podem dizer, missionário, esse é o teu chamado. Não, esse é o nosso chamado. Porque missões não se faz sozinho. E tudo que aconteceu lá foi reflexo das orações de quem estava do outro lado. Foi reflexo daqueles que colocaram o coração ali. No momento de orar, de contribuir. Mas não é só isso. Porque as missões acontecem para que você alcance também aqueles que não foram alcançados. Como eu escutei um dia uma frase que diz, missões começa no coração de Deus, né? Missões começa aqui e termina onde Deus quiser. Então, irmãos, é muito importante que nós vistamos dessa roupagem nova e entender que não se trata de nós, se trata dEle. Dá uma olhada comigo no panorama mundial. Os países onde há perseguição. Na África, tenho certeza que você acompanhou as notícias, algumas das notícias que chegam até nós. Será que resistiríamos ali? Será que teríamos aquela fibra, aquela fé firme que a gente confessa cantando?
A gente se compromete tanto com as canções, né? A gente fala coisas do mais profundo do coração, levado pelas nossas emoções, isso é muito bonito. Mas e lá no teu dia a dia? Mas e lá quando aparece alguém que precisa ouvir dessa esperança que você tem de salvação? Mas e lá quando você vê uma notícia, seja do Peru, da China, da África, que comove e mexe nas nossas entranhas, nosso coração? O que você faz quando você vê uma má notícia? Alguns, de repente, como o profeta Abacuque, se não me engano, dizia: Senhor, por que você me faz ver tantas coisas ruins, tanta injustiça? Mas não é só para ver, é que Deus abre os nossos olhos, é que Deus abre os olhos da sua igreja, porque não há outros que Deus pode abrir os olhos. Deus pode abrir os olhos da sua igreja, Deus pode usar a sua igreja, e é o que Ele quer fazer em nossa vida. Guarda isso no teu coração, porque é muito importante nós entendermos isso. A dinâmica do reino se trata dele, se trata de que nós sejamos esse sacrifício. O que significa sacrifício? É o louvor? Imagino que o louvor seja uma expressão. O que nós estamos fazendo aqui é uma expressão, mas a verdadeira adoração vai muito além das palavras, vai muito além de um momento especial como esse. É a obediência que nós damos ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Essa deve ser a nossa melhor adoração. Quando lá onde você se encontra no teu dia a dia, nos teus afazeres diários, você está entendendo: eu sou o culto ao Senhor. O que eu estou fazendo é o culto ao Senhor. E tem um momento que você vai interceder, e vai interceder de coração, e Deus vai ouvir a tua voz. E Deus vai começar a manifestar o seu poder através da tua fé. E então as coisas começarão a acontecer. Vamos ver coisas sobrenaturais, muito além do que acontece aqui dentro. Muito além do que acontece aqui dentro. Porque o maior milagre, a minha conclusão é que o maior milagre é uma alma que se salva para o Senhor. E você faz parte dessa missão. E Deus nos chamou para essa missão. Amém? É isso que Deus pôs no meu coração para compartilhar com vocês. Diga para o teu irmão: você é o culto onde você está. Eu quero terminar orando com vocês e pedindo nessa oração que você ore por obreiros. É uma necessidade antiga? É. Jesus havia dito isso, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E nesses tempos, de repente, aumentou a escassez de obreiros. E o campo continua lá. Precisamos de intercessores, jovens, casais, homens, mulheres, dispostos a se sacrificar. Sacrificar o quê? O seu eu, a sua vontade. E eu tenho isso como uma experiência. Das coisas que eu sacrifiquei e continuo sacrificando, o cafezinho, o feijãozinho. Nunca comi tanto feijão na minha vida como esses dias. Mas isso é coisa pequena. Isso é coisa pequena quando eu olho as notícias, quando vejo informações de irmãos nossos na fé, que estão sacrificando filhos, esposa, a própria vida, por amor ao Senhor. Quando leio Hebreus capítulo 11, irmãos, isso é muito forte. Mas é o Espírito Santo de Deus, que quando Ele vem, sabe, quando Ele encontra espaço, é a vontade de Deus que se cumpre. É uma rendição completa. De repente é isso que falta, para que a gente seja muito mais abençoado. Você pode ficar de pé? Talvez você veio nessa noite com um pedido especial. De repente você veio nessa noite dizendo: Senhor, eu preciso pedir
ainda uma vez mais essa bênção. Mas não está escrito simplesmente porque está escrito o que aconteceu com Jó. Lá no capítulo 42, quando ele vê as necessidades dos seus amigos e começa a orar pelos seus amigos, e as coisas mudam, dão um giro completo na vida desse homem. Mas isso não é tudo, não. O mais bonito vem depois, porque ele conclui dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que você e eu precisamos é isso. No meio das crises, aprender a ver Deus. E a ver com os olhos de Deus, como Jó viu seus amigos. Ora comigo. Que Deus levante obreiros, aqueles que estão dispostos realmente a se entregar sem nenhuma reserva, sem nenhuma condição, dizendo: Senhor, aqui estão os meus dias, os meus sonhos, as minhas vontades, e de coração viver o sobrenatural de Deus. Senhor, te bendizemos e damos louvor a Ti, Senhor. Rendemos a Ti a nossa vida. Nessa noite o Senhor conhece, Senhor, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos e sabe o que vamos dizer. O Senhor conhece cada um na sua integridade. O Senhor conhece cada um, Senhor, aqui nessa noite. O Senhor conhece os desejos de cada coração. E colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida. E queremos, ó Pai amado, pedir que o Senhor nos capacite, nos dê mais do Teu Espírito para viver o Teu querer, os Teus sonhos, os Teus projetos como igreja, Senhor. Para que sejamos luz do mundo, sal da terra, a voz que clama no deserto, para ser a esperança dos que estão, Senhor, desesperançados, para ser, Senhor, instrumento em Tuas mãos e viver os Teus propósitos, os Teus desígnios. Bendito Deus, abençoe aquele, Senhor, que de coração nessa noite Te entrega tudo. Entrega a sua vontade, o seu querer, os seus sonhos, projetos, metas. Senhor, toma nessa noite um sacrifício verdadeiro da Tua igreja. Ajuda-nos a ser igreja, a ser culto, fora dessas quatro paredes. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa adoração seja muito além do que cantamos. Que a nossa adoração seja a obediência, Senhor, à Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, reveste-nos do Teu Espírito para cumprir os Teus propósitos, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, e se o Teu nome é glorificado, certamente teremos também, Senhor, a Tua bênção acompanhando, porque as Tuas bênçãos seguirão aos que creem, virão atrás. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesse lugar. Abençoe cada vida, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada casal, cada família. E ajuda-nos a ser culto, a ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, que alegra o Teu coração. Nós Te pedimos, Senhor, levanta obreiros, levanta obreiro para as nações, levanta profetas, levanta, Senhor, servos e servas, levanta, Senhor, instrumentos, Senhor, nesse lugar, levanta evangelistas, pastores, mestres, levanta intercessores, levanta, Senhor, homens e mulheres, na simplicidade, usa-os no poder e na unção do Teu Espírito. Te pedimos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor, aleluia, o nosso Supremo Salvador, amém. Jesus, amém. Quantos dizem amém? Deus os abençoe. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero ser